Olá, graça e paz, eu sou o pastor Evandro Soares. Seja bem-vindo à EBD Online da Igreja Presbiteriana Independente de Manaus. Nós vamos iniciar um novo estudo bíblico, e nós gostaríamos de contar com a sua audiência, com a visualização deste vídeo, que você possa estar então acompanhando esse estudo que iniciaremos agora. O nosso tema é o significado do Natal. Nós estamos no tempo do Advento, gravamos este vídeo em dezembro de 2020 e nós estamos no tempo do Advento. E nada melhor do que estudarmos sobre o significado do Natal nesta época. Daí nós podemos começar esse estudo fazendo uma afirmação que já se tornou comum, que é a constatação de que o Natal perdeu, no nosso tempo, muito do seu significado. É comum as pessoas dizerem, o Natal perdeu o significado, hoje o Natal se tornou uma festa comercial, o consumismo tomou conta do Natal, as pessoas lembram de presentes, de Papai Noel, lembram de guirlanda, lembram de árvore, mas esqueceram o verdadeiro significado do Natal. De fato, nós podemos entender que muitas das pessoas esqueceram o verdadeiro significado do Natal, que é o nascimento de Jesus. Daí que nós precisamos resgatá-lo, enfatizá-lo, estudá-lo, compreendê-lo e anunciá-lo, o verdadeiro significado do Natal. Isso nós devemos fazer à luz das Escrituras. É nas Escrituras Sagradas, no Evangelho, que nós encontramos o verdadeiro significado do Natal. Portanto, se queremos compreender o verdadeiro sentido do Natal, precisamos ir às Escrituras, precisamos estudar as Escrituras para poder compreender o verdadeiro sentido do Natal. Daí, meus queridos, nós queremos então pensar no sentido do Natal, no significado do Natal, a partir das Escrituras Sagradas, a partir dos Evangelhos. E é então a partir das Escrituras que nós podemos compreender este verdadeiro significado. E aí nós queremos tomar como base um texto bíblico de Lucas, capítulo 2, versículo de número 10, que diz assim: O anjo, porém, lhes disse: Não temais, eis aqui vos trago boa nova de grande alegria, que o será para todo o povo. Olha que passagem maravilhosa, linda, quando os anjos anunciaram aos pastores do campo o nascimento de Jesus. Eles anunciaram com esta mensagem: O anjo, porém, lhes disse: Não temais, eis aqui vos trago boa nova de grande alegria, que o será para todo o povo. Qual o significado do Natal? Natal, a partir desse texto, nós podemos entender que Natal é alegria. A mensagem do Natal é uma mensagem de alegria. Esse texto, os anjos disseram: Eis que vos trago boa nova de grande alegria. Natal é alegria. Esta é a mensagem do Natal que nós queremos pensar. Para algumas pessoas, Natal talvez seja até tristeza, por não se reunir com a família, por estar intrigado com alguém, mas o Natal é alegria. Alegria pelo nascimento de Jesus. Alegria pela lembrança que mudou a história, o nascimento do Salvador, o nascimento do Senhor, o nascimento de Jesus Cristo. Que coisa maravilhosa! Então nós queremos entender o Natal a partir dessa ênfase, de que o Natal é alegria. E que alegria é essa? Como se traduz esta alegria? Porque nós encontramos na Bíblia diversos personagens envolvidos com o Natal e que manifestaram esta alegria. Nós encontramos, por exemplo, Maria, a mãe do Salvador, quando então tomou conhecimento de que ela conceberia pelo poder do Espírito Santo Jesus Cristo, diz a Bíblia Sagrada que ela exultou num cântico de Magnífica, né? E esse cântico está lá registrado
no capítulo 1 de Lucas, do versículo 46 a 55, ela diz: minha alma engrandece ao Senhor, e meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. Portanto, o cântico de Maria é um cântico de alegria, é um cântico de exultação, revelando para nós que o Natal é alegria. Porque este foi o sentimento que veio a Maria ao cantar o Magnífica e ao tomar conhecimento do nascimento do Salvador, da concepção e depois, posterior, nascimento do Senhor e Salvador Jesus. Nós encontramos também esse mesmo sentimento da alegria em João Batista, ainda no ventre de sua mãe. Todos estão lembrados? Lucas capítulo 1, versículo 44, Maria foi visitar Isabel e quando então houve o anúncio de que ela estava grávida, de Jesus, Isabel anunciou que a criança, João Batista, primo de Jesus, mexeu, exultou ali no ventre de Isabel, dando a entender que houve ali uma alegria de João Batista por ter conhecimento e estar diante de Maria e de Jesus que haveria de nascer. Coisa maravilhosa, Hoje até a ciência comprova que as crianças no ventre podem entender de alguma forma a voz da mãe, podem entender algumas expressões do pai, e algo exterior ao ventre. E aí João Batista é o exemplo disso. Na Bíblia, 2000 anos atrás, a Bíblia já falava que ao encontrar-se Maria com Isabel e a criança Jesus no ventre de Maria, a criança no ventre de Isabel exulta e se mexe, alegrando-se pela presença de Jesus, o Salvador. Nós encontramos também a alegria dos pastores no campo, que nós já vimos como os anjos disseram que aquela boa nova era de grande alegria, e os pastores se alegraram tanto que foram se manifestar para outras pessoas ali na cidade, ali no campo, diz o texto no versículo 20 de Lucas 2, que os pastores voltaram glorificando, louvando a Deus por tudo que tinham ouvido e visto, como lhes for anunciado. O versículo 18 diz que as multidões se admiraram, se alegraram e voltaram os pastores glorificando a Deus, alegres diante daquele fato que havia se cumprido diante deles. Há também a alegria dos reis magos. A Bíblia registra lá em Mateus capítulo 2, versículo de 1 a 10, que quando os reis magos souberam, viram a estrela, eles muito se alegraram. Diz o texto sagrado que no versículo 10 de Mateus 1, diz assim: e vendo eles a estrela, alegraram-se com grande e intenso júbilo. Então nós temos que um sentimento que está presente na cena do Natal, que está presente nos personagens envolvidos no Natal, é a alegria. Maria, de João Batista, dos pastores, dos reis magos, dos anjos, a alegria permeia o Natal. Daí que o Natal é este sentimento de alegria. A alegria deve estar presente, na vida de todo cristão que celebra, que comemora, que lembra do Natal. Então, como é que a gente poderia traduzir o Natal, como alegria? Como que a alegria se traduziu na vida desses personagens e à luz da Bíblia Sagrada? Como é que a gente traduz então esse sentimento de alegria que permeou o Natal na vida, e neste episódio, neste evento chamado Natal, nascimento de Jesus? Então, 3 questões nós queremos levantar sobre isso. Como o Natal é alegria e o que resultou dessa alegria? Qual foi a causa dessa alegria? Primeiro, admiração. Lucas capítulo 2, versículo 18, diz que além dos pastores se admiraram, eles também contaram para outras pessoas, e todos que os ouviram se admiraram das coisas referidas pelos pastores. O Natal é a alegria
que resulta em admiração. Admiração pelo fato de que Deus, ali em Jesus, no nascimento daquele bebê, daquela criança em Belém, estava cumprindo a sua promessa, estava cumprindo as profecias messiânicas e a sua promessa desde o Éden. Quando o primeiro casal pecou, Deus prometeu, lá em Gênesis, capítulo 3, versículo 15, o texto que é muito conhecido e chamado de proto-evangelho. É o texto que diz assim, Gênesis, capítulo 3, versículo de número 15. Diz assim: porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. O descendente da mulher ia ferir a cabeça da serpente. É uma passagem que, numa linguagem simbólica, dá-nos a entender a promessa de Deus de que da descendência da mulher haveria um que haveria de esmagar a cabeça da serpente e então pagar o preço da redenção da humanidade, salvar aqueles que crescem. Daí, meus queridos, que esta é uma passagem que gerou certamente admiração na vida de todos aqueles que se envolveram com tomar conhecimento acerca do Natal. Porque naquela criança estava se cumprindo esta promessa de Gênesis 3,15. Aquela criança estava cumprindo as promessas messiânicas, por exemplo, de Miqueias 5,12, quando a palavra de Deus, o próprio Deus, prometia acerca de Belém, terra, de Judá. Miqueias 5, versículo 2. E tu, Belém, Efrata, pequena demais para figurar como grupo de milhares de Judá, de ti me sairá o que há de reinar em Israel, e cujas origens são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Profecia messiânica que estava se cumprindo ali, em Belém, naquela criança. Daí o sentimento de alegria dos pastores era um sentimento de admiração, porque Deus estava cumprindo as profecias, porque Deus estava cumprindo as suas promessas, de que haveria de salvar a humanidade através daquele que nascia, o Messias, o Senhor, o Salvador, Jesus Cristo. Que coisa maravilhosa! E nós, queridos, precisamos recuperar esta admiração, este sentimento de alegria que resulta em admiração pelo Natal, que resulta nesse extasiamento, nesse assombro, nessa maravilha que nós precisamos ter diante do Natal, diante do nascimento do Salvador, diante desse fato que celebramos nesse período. Há uma frase de Martyn Lloyd-Jones que tem tudo a ver com isso, quando ele dizia: não há nada que faça tanta falta na vida cristã atual como um certo sentimento de maravilha. Nós precisamos nos maravilhar, nós precisamos nos assombrar. E o Natal é esta data magna quando nós devemos desenvolver esse sentimento de alegria, de assombro, de maravilha diante do fato de que Deus nasceu através de Jesus Cristo, de que Deus veio a este mundo, de que o nosso Salvador nasceu, de que Jesus veio a este mundo. Ele, o Salvador, o Senhor, essa é a boa nova de grande alegria. Mas há um segundo significado, pelo qual também nós podemos pensar na alegria do Natal. É que a alegria do Natal não somente é uma alegria de admiração, mas é uma alegria também que resulta no fato da encarnação. João, capítulo 1, versículo 14, é aquela passagem do Evangelho que diz: e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai. Jesus é a encarnação de Deus.
Deus veio a este mundo e isso deve gerar em nós um sentimento de admiração, de alegria, porque houve a encarnação. É um fato inaudito que todos nós precisamos meditar, refletir, celebrar e nos implicar com isso. Sim, porque Deus tomou a iniciativa. Ele veio a este mundo. Ele tomou a forma de carne humana. Ele encarnou. Ele tabernaculou entre nós. Ele fez a opção, ele decidiu vir a este mundo na pessoa de Jesus Cristo para nos salvar, para nos transformar, para nos dar paz, alegria, salvação. Que coisa maravilhosa! É por isso que o texto de Filipenses, capítulo 2, versículos 5 a 11, é aquela passagem onde o apóstolo Paulo diz: tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, porque existindo na forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. Antes a si mesmo se humilhou, se esvaziou, tomando a forma de servo, e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Por isso Deus o exaltou soberanamente, e lhe deu o nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus e na terra, e toda língua confesse: Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Paulo também escrevendo aos Gálatas, no capítulo 4, ele diz: vindo à plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei. Essa é a mensagem do Evangelho. Essa é a mensagem do Natal, de que Deus tomou a iniciativa, de que Deus veio para nos achar. Nós que estávamos perdidos em nossos pecados, nós que estávamos mortos, o Natal nos lembra que Deus tomou a iniciativa. Ele mesmo veio a este mundo. Ele mesmo entrou na nossa história. Ele mesmo entrou no nosso tempo para dizer o quanto nos ama e que deseja nos salvar. A doutrina da encarnação tem então essa mensagem para todos nós, que devemos então nos identificar com os homens, que devemos então ser humildes, que devemos então celebrar esse Deus que toma a iniciativa de tomar a nossa carne, de se identificar conosco. Coisa maravilhosa. E aí há uma frase de Leão Magno, bispo ainda do quinto século, que dizia assim: o inacessível tornou-se alcançável. Ele que existiu antes do tempo começou a estar no tempo. Tudo isso por nossa causa. Tudo isso por nossa causa. A encarnação é essa doutrina maravilhosa que nos lembra que esse inacessível tornou-se alcançável, de que Ele tomou as nossas dores, de que Ele experimentou o sofrimento, de que Ele optou por vir a este mundo experimentar dores, sofrimento, tentações, a semelhança de nós, para poder socorrer a todos quanto também creem e buscam ajuda, e buscam socorro, e buscam fortaleza nele. Queridos, ainda um terceiro sentido para a alegria do Natal. É a alegria da admiração pelo cumprimento das promessas e das profecias. É a alegria da encarnação, porque Deus encarnou, porque Deus veio a este mundo na pessoa de Jesus. E em terceiro lugar, a alegria do Natal é a alegria da salvação. Sim, Mateus 1:21 é aquela passagem quando diz, Evangelho de Mateus, capítulo 1, versículo 21, ela dará à luz um filho, lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Jesus é este Salvador. A salvação veio através de Jesus. Jesus é o Salvador. Este que veio a este mundo salvar-nos dos nossos pecados.
E a alegria da salvação deve ser este sentimento que deve tomar conta de nós a partir do Natal. Por isso que Isaías, no capítulo 12, versículo 13, é aquela passagem que nos diz assim, Isaías, capítulo 12, versículo de número 3. Isaías 12, 3. Vós com alegria tirareis água das fontes da salvação. Olha que promessa preciosa. Deus está dizendo lá no Antigo Testamento, no profeta Isaías, que das fontes da salvação nós tiraríamos a alegria. A alegria veio do Natal. A alegria veio do nascimento do Salvador. É por isso que nos alegramos com o Natal, porque com o Natal veio a nossa salvação. Com o Natal nasceu o Salvador. Isso deve gerar em nós alegria imensurável, porque Ele nos salvou através de Jesus. Porque aquela criança que nasceu em Belém trouxe a salvação. Malaquias, capítulo 4, última profecia lá do Antigo Testamento, referente ao Messias, também nos faz esta referência ao Senhor. Ele diz assim: mas para vós outros que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça, trazendo salvação nas suas asas. Saireis e saltareis como bezerros soltos da estrebaria. Olha aí, que essa passagem de Malaquias também descreve para nós os bezerros soltos na estrebaria, né? Alegres, livres, alegres, porque estão soltos, porque estão livres da estrebaria. E aí o texto está dizendo que isso se refere à salvação que vem com o sol da justiça que nasce a partir do Natal, a partir do nascimento de Jesus. Então esse sentimento de alegria vem da salvação. Por isso, como bezerros soltos da estrebaria, saltaremos. Saltaremos de alegria, porque a salvação veio através de Jesus. Há uma passagem, há uma frase, de Joseph Ratzinger, o famoso Bento XVI, num famoso sermão de Natal, que ele dizia: no Natal ressoa no mundo inteiro o anúncio simples e perturbador: Deus ama-nos e o seu amor nos salvou. E é o seu amor que enviou Jesus, essa maravilhosa graça de Deus que enviou Jesus Cristo, nascido em Belém, onde o Natal anuncia isso, que Ele nos amou, que Ele, por conta do seu amor, nos salva, nos transforma, nos liberta, nos dá nova vida, por isso nos regenera. Que coisa preciosa é o Natal, que coisa preciosa é podermos lembrar. Daí, queridos, concluindo esta breve reflexão, esse breve estudo, nós podemos celebrar com admiração o Natal. Nós podemos também ser humildes, desenvolver a humildade, a semelhança do Deus encarnado. Nós podemos e devemos crer em sua salvação com imensa alegria. John Gill dizia: essa é a proclamação das boas novas de grande alegria, não de natureza carnal e sim espiritual, não fingida, mas real, não temporária, mas permanente, que ninguém pode fazer apagar ou modificar, e não pequena, mas grande, uma alegria indizível, cheia de glória. Este é o Natal, Natal da alegria, alegria da admiração, alegria da encarnação, alegria da salvação. Celebremos o Natal, lembremos-nos de ser humildes, lembremos-nos de crer cada vez mais nesta salvação e de celebrar com alegria indizível, cheia de glória, o Natal de Jesus, o Natal que cada um de nós se admira, o Natal que cada um de nós lembra da encarnação,
o Natal que cada um de nós crê na salvação. Deus abençoe a todos. Queremos que você curta, comente e compartilhe este vídeo. Que Deus o abençoe grandemente. Se você ainda não é inscrito neste canal, o canal da Igreja Presbiteriana Independente de Manaus, se inscreva, ajude-nos a divulgar a palavra de Deus. O nome do canal é IPI de Manaus. Deus abençoe a todos. Feliz Natal, em o nome de Jesus. Amém. Amém.